Roberta acordou cedo, não conseguia mais dormir. Ainda era apenas 5 horas da manhã. Entretanto, levantou, lavou o rosto, escovou os dentes, decidiu até tomar um bom banho para acordar. E deu tempo de ver o sol nascer. Fez uma vitamina, daquele jeito que gosta, com banana, leite, mais uma fruta. Vestiu sua roupa mais confortável, arrumou os cabelos e foi fazer uma caminhada. Aquele seria um dia especial. Era o seu último dia na Terra e precisava, portanto, estar pronta quando o evento final ocorresse. Se arrependeu dos seus pecados, entregou seus bens aos pobres, pediu perdão a quem deveria, perdoou aqueles que haviam lhe feito mal em algum momento. As horas, entretanto, foram passando, chegou o meio-dia. Ela não havia preparado nada para o almoço, afinal de contas, em breve isso não seria mais uma preocupação necessária. Então pegou algo simples, algo prático para comer, pegou um livro também para ler e adormeceu. As horas foram passando, findou a tarde, veio a noite, ela acordou e pensou, bom, faltam poucas horas, de hoje não passa. Mas a noite chegou, nada aconteceu, mais uma vez adormeceu. Quando acordou no outro dia, olhou para o relógio, atônita, perturbada. Será que eu faleci? Onde estou? E agora? Foi em direção ao seu banheiro, se olhou novamente no espelho. Tudo estava normal. Que estranho! Ontem era para ser o meu último dia. Mais uma vez amanheceu, nada de diferente aconteceu. Então ela percebeu que havia sido enganada. No seu ímpeto de conhecer o futuro, ela ignorou Levítico 19:31, onde Deus pede que a gente não se volte para os que consultam os espíritos, nem para os que adivinham o futuro. E então havia procurado uma pessoa que lhe mostrasse o seu futuro, e essa pessoa havia lhe garantido que fevereiro seria o seu último mês de vida. Estava agora indignada. Queria ir atrás para reaver os seus direitos, mas já havia doado quase todos os seus bens para quem necessitava. Havia pedido e oferecido perdão para quem talvez nem merecia. Havia tratado a todos com um abnegado amor que nunca tinha demonstrado. Mas agora não queria mais saber de nada. Queria apenas a sua vida anterior e as coisas de volta. Como seria o seu último dia na Terra se você soubesse que dia era esse? Mateus 25:13 diz assim: portanto, vigiai, pois não sabeis o dia, tampouco a hora em que o Filho do Homem virá. Mateus 24:37 e 38 também diz assim: e como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e levou a todos, assim também será a vinda do Filho do Homem. Sabe, nessa alegoria mencionada por mim hoje, conta-se que aquele era o dia 28 de fevereiro. Nada aconteceu na vida de Roberta. Ela ficou chateada, ficou frustrada, desarrumou o seu cabelo, pôs então as suas piores, mais desajustadas roupas, espraguejou contra tudo e contra todos. Entretanto, o que ela não havia notado é que aquele ano era um ano bissexto. E assim, o último dia de fevereiro não seria 28, mas seria 29. Quando ela não estava preparada, a morte veio e a tomou. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 10, diz assim: mas o dia do Senhor virá como o ladrão à noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Lucas 12, 20 e 21 diz assim: tolo, esta mesma noite arrebatarei a tua alma, e todos os bens que tens entesourado, para quem ficarão? Isso também acontece com quem poupa riquezas para si mesmo, mas não é rico para com Deus. Sabe, o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que muitos de nós
possamos julgar como demorada. Mas o Senhor é longânimo, é paciente. Ele não quer que nós nos percamos, senão que todos venhamos ao arrependimento. Segunda carta de Pedro 3:9. Felizmente ou infelizmente, nós não conseguimos prever quando será o nosso último dia na Terra. Pode ser em decorrência da nossa morte, pode ser em decorrência da volta de Jesus. Da mesma forma, a gente não sabe quando será o dia nem a hora do retorno de Jesus. Mateus 24, 36 e 37. Quanto ao dia e a hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. Como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. De que forma você tem vivido os seus dias? Tem se preparado? Tem agido como se este fosse o seu último dia de vida na terra? Que escolhas você tem feito? Josué 24:15 diz: Escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, eu, porém, e a minha casa serviremos ao Senhor. Mateus 7, 13 e 14 diz que existem duas portas. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Porém, estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Que nós possamos, então, como está em Deuteronômio 30:19, escolher a vida. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra vós, de que tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. Vigiemos, oremos. Nós não sabemos o dia nem a hora do retorno de Jesus, tampouco do dia da nossa morte. Para mim, Israel Fernando, foi um prazer ter feito companhia cristã para você ao longo de toda esta semana. Desejo de antemão um feliz sábado para você, um bom final de semana, fique na paz e até a próxima segunda-feira, se Deus assim permitir. Até lá.